Olá, oitavo ano, aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos na nossa aula 2 do PET 2, de atividades complementares. Nessa aula aqui vamos fazer os exercícios que eu deixei proposto para vocês na aula passada. E aí, como primeira atividade desse exercício, pede para escrever os 4 menores múltiplos naturais de 19. Então, o primeiro vai ser o próprio 19, né, que é 19 vezes 1, o próximo é 19 vezes 2, que é 38, 19 vezes 3, que é 57, e 19 vezes 4, que é 76. Então, aqui a gente já tem os 4 menores múltiplos. Os 3 maiores divisores de 32. Então, vamos ver os 3 maiores divisores de 32. O primeiro é o próprio 32, que é divisor dele mesmo. O segundo vai ser 32 dividido por 2, que é o menor número que pode ser dividido. É o menor número possível que divide 32. Vai dar 16. E o próximo 8. Né? Então, 16 e 8. E agora pede aqui os 3 múltiplos naturais de 9 compreendidos entre 20 e 50. Bom, 9 vezes 2 dá 18, então está antes de 20, eu preciso de 9 vezes 3, que é 27. O próximo, 9 vezes 4, que é 36, e 9 vezes 5, que é 45. Tá bom? Então, resolvido aqui, agora pede os divisores naturais de 60. Como que a gente faz? Primeiro a gente vai fatorar o 60. 60 dividido por 2 dá 30. Que dividido por 2 dá 15, que dividido por 3 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho o quê? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E agora, como que eu encontro todos os divisores naturais? É simples, pessoal. Esse 3 aqui está elevado a 1 e esse 5 está elevado a 1. Só um minutinho. Vamos levar esse 2 ao quadrado vezes 3 a 1 vezes 5 a 1 para outro ambiente. Pessoal, qualquer combinação que a gente tenha dessas multiplicações vai ser um divisor de 60. Então, primeiro aqui, o que a gente vai ter? Ó? Eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. E vou elevar tudo a zero. Tá bom? Então, 2 elevado a zero dá 1, vezes 3 a zero dá 1, vezes 5 a zero dá 1. Então, o primeiro divisor que a gente tem de 60 é o número 1. Vou manter a mesma configuração, 2 vezes 3 vezes 5, só que agora eu vou colocar o 1 no 2 e vou manter o 0 nos outros. Então, eu tenho 2 vezes 1 vezes 1. O 2 também vai ser um divisor de 60. Mantendo a mesma configuração, só que agora eu vou deixar o 1 no 2 e vou colocar o 1 no 3 e vou manter o 0 no 5. Então, eu tenho 2 a 1 vezes 3, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 2 vezes 3 vezes 1, que é igual a 6, que é um valor possível. Agora eu vou colocar 2 a 1 vezes 3 a 1 vezes 5 a 1. 2 vezes, que aí eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Outros divisores, tá bom? Agora, pessoal, olha só, o 5, o 3 a 1 e o 5 a 1 a gente já chegou ao máximo, né? Agora eu vou chegar ao máximo do 2. 2 vezes 3 a 2 ao quadrado vezes 3 a 0 vezes 5 a 0. Vai ser 4 vezes 1 vezes 1, que vai ser igual a 4. Agora eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 a 1 vezes 5 elevado a 1, que é igual a 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60, que é o próprio 60, né? E é o número máximo. Agora, pessoal, notem que faltam algumas combinações para eu fazer de expoentes. Por exemplo, eu posso usar agora, ó, o 2 a 0, o 3 a 1 e o 5 a 0. Quando eu faço isso, eu tenho 1 vezes 3 vezes 5, que, ó, vezes 1. Né? 5 elevado a 0 dá 1, que vai ser o próprio 3. Continuando agora, pessoal, eu posso fazer o 2 a 0 vezes 3 a 1 vezes
o 5 a 1, que vai dar 1 vezes 3 vezes 5, que é igual a 15. Posso fazer agora, pessoal, com 5. 2 a 0 vezes 3 a 0 vezes o 5 a 1, que vai dar 1 vezes 1 vezes 5, que é o próprio 5. E agora, pessoal, posso fazer o 2 a 0 vezes o 3 a 1 vezes o 5 a 1. Na verdade, esse aqui a gente já fez, né? Que dá 15. Aqui agora eu fiz todas as combinações possíveis. Então, se a gente for colocar em ordem crescente aqui, a gente tem os divisores de 60 sendo 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6. Faltou um aqui, pessoal, para dar 10. O 10 é o quê? É 2 a 1 vezes 3 a 0 vezes 5 a 1, que vai dar 2 vezes 1 vezes 5, que é igual a 10. Então, faltou o 10. Então, temos o 10 também. Temos o 15, o 20. Faltou o 20 também, pessoal, que é o 2 ao quadrado, vezes 3 a 1, vezes o 5 a 1. O 3 a 0 vezes o 5 a 1, que vai dar 2 vezes 1 vezes, que vai dar 4 vezes 1 vezes 5, que vai ser igual a 20. Então, pessoal, o 20, o 30, que a gente achou aqui, e o próprio 60. Tá bom? Então, essa aqui é a combinação que vai dar todos os divisores de 60. A gente tem que ir combinando os expoentes de forma que todos os valores desses expoentes, de todas as combinações, sejam valores menores ou iguais aos que estão aqui. Tudo bem? E aí, quando a gente faz todas as combinações, a gente consegue todos os valores. Só tem que ter uma percepção de não deixar faltar nenhum. Igual aqui eu deixei faltar alguns, mas depois a gente soube encontrá-los. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Então a resposta da número 1 é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 e 60. Agora aqui, pessoal, na número 2, faça um X no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Veja o exemplo. Então, a gente só tem que falar se é divisível, com base nas regras que a gente viu na aula passada. Para ser divisível por 2, a gente precisa que o número seja o quê? Seja par. 400 é par e 1128 também é par. Então, é divisível por 2. Para ser divisível por 3, a gente precisa que a soma dos algarismos dê um número múltiplo de 3. Ou na verdade, um número divisível por 3. No caso, 400 não dá, que é 4. 625, 6 mais 2, 8 mais 5, 13, não dá. 1128, 1 mais 1, 2 mais 2, 4 mais 8, 12. 12 é divisível por 3? É, então esse número é divisível por 3. Por 4, se tem dois zeros, é. E se os dois últimos algarismos aqui formar um número divisível por 4, também é. Então, daqui não é. Os dois últimos algarismos aqui dá 28. 28 dividido por 4, 7. Então, é também. Por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Terminou em 0, é. Terminou em 5, é. Aqui não. Por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. O único aqui que é divisível por 2 e por 3 é esse valor. É o 1128. Então, aqui é. Para ser divisível por 8, agora, os três
ou tem 3 zeros ou os 3 últimos algarismos formem um número divisível por 8. Então, 400 é, 625 não, e 1128, os 3 últimos algarismos têm que ser o número divisível por 8. 128 é. Então, aqui é. Por 9, a soma de todos os algarismos tem que ser o número divisível por 9. Então, aqui a gente já viu que não, aqui a gente já viu que não, talvez esse. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, 8, com mais 8, 12. 12 é divisível por 9? Não. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, apenas esse. Tudo bem? Completamos aqui facilmente. Pessoal, com base nos critérios de divisibilidade, a gente vai resolver o exercício número 3 agora. O número par é 57A9B, onde A e B são algarismos, é divisível por 3 e por 5. O menor valor possível para A menos B é. Então, vamos lá, pessoal. O número é par e é divisível por 3 e por 5. Para ser divisível por 3, o número precisa terminar em 0 ou 5. Só que o que acontece? Se terminar em 5, o número é ímpar. Se terminar em 0, o número é par. Está falando que o número é par. Então, B só pode ser 0. Agora está falando também que é divisível por 3. Eu já achei. O B vai ser 0. Agora está falando que esse número é divisível por 3. Então, 5 mais 7 mais A mais 9 mais 0 tem que ser igual a um número divisível por 3. Quando eu faço essa soma, eu tenho o quê? A mais 5 mais 7, 12. 12 mais 9, 21. Tenho A mais 21. 21 já é um número divisível por 3. Então, se o A for 0, isso vai valer. Se o A for 3, isso vai valer. Se o A for 6, isso vai valer. Se o A for 9, isso vai valer. Essa regra vai se encaixar também. Tá bom? Então, o A pode ser 0, o A pode ser 3, o A pode ser 6, pode ser 9, ou pode ser 9. Pode ser um desses 3 algarismos aqui, tá bom? Aí, pessoal, o que acontece? Eu quero o menor valor possível para A menos B. Então, o menor valor possível para A é 0. O B eu tenho certeza que é 0. Então, aqui, 0 menos 0 é resposta alternativa A, 0. Número 4, pessoal. Sabe-se que o número 58M6 de 4 algarismos é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Então, o algarismo M vale quanto? Para ser divisível por 3, eu tenho que 5 mais 8 mais M mais 6 tem que ser um número divisível por 3. Para ele ser um número divisível por 3, eu tenho o que aqui? M mais 6 mais 8, 14, mais 5, 19. O próximo divisível por 3 aqui que a gente tem é o 21. Então, o M ele pode ser 2, que aí a soma daria 21. Né? Ele poderia ser, depois do 21, 24. Então, para 24 aqui, faltariam quanto? Faltariam 5. Então, ele pode ser 5. Pode ser 8, né? Porque o próximo seria 27. Então, 27 menos 19, 8. Poderia ser um desses 3 algarismos. Agora, pessoal, fala que é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Para ser divisível por 4, eu precisaria ter 2 zeros ou esse número aqui ser um número divisível por 4, tá bom? Então, se o M fosse 2, 26 é um número divisível por 4? Não. Se o M fosse 5,
seria 56. 56 é o número divisível por 4? Sim, dá 14. Então vai ser 56. Então M vai ser o valor 5, tá bom? Professor, e se fosse 8? 86 é divisível por 4? Não, quando eu faço 86 dividido por 4, eu tenho 21,5, então não é. Então, 86 não seria, 26 não seria, seria 56. Tudo bem, pessoal? A gente vai utilizando a eliminação aqui. Com relação aos critérios de divisibilidade, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. 152 é múltiplo de 4. 152 é múltiplo de 4. Por quê? A soma dos algarismos é igual a 8. Porque a soma dos algarismos é igual a 8. Ó, é falso, pessoal. Isso aqui é falso. 152 é múltiplo de 4. Mas por que é múltiplo de 4? Porque os dois algarismos, os dois últimos algarismos, formam um número que é divisível por 4. Entendeu? E não a soma que é divisível por 8. Tá bom? Então essa justificativa aqui está errada. Tá? Então ele é múltiplo de 4 porque 52 é um número múltiplo de 4. Ele é divisível por 4. Segunda afirmativa aqui, está aqui na frente. 6 não é divisor de 15. 6 não é divisor de 15. De fato, 6 não divide 15. 15 é múltiplo de 3, mas não é de 2. Exato. Então, essa justificativa aqui está certa. Para ser divisível por 6, eu preciso que o número seja divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. 15 é divisível por 3, mas não é divisível por 2. 125 é divisível por 5. Sim, verdade. Mas não é por 10. Verdadeiro. 36 é múltiplo de 2. Verdade. De 3 também é verdade. E de 7. De 7 não. De 7 é falso. Notem que se você for multiplicando 7 vezes 7 dá 14, vezes 7 dá 21, vezes 7 dá 28, vezes 7 dá 35 e não 36. E aí, se eu for um múltiplo a mais, vezes 7 dá 42, tá bom? Na verdade, o que a gente tem aqui é 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Então, 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 6 é 42. Então, 36 não é múltiplo de 7. 363 é divisível por 9. Basta pegar 3 mais 6 mais 3. 3 mais 3, 9. Ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. Isso aqui vai ser igual a 12. 12 é um múltiplo de 9? Não, não é múltiplo de 9. Então, isso aqui é falso. Se eu pegar 363 e dividir por 9, eu tenho um número que não é exato. Tudo bem? Então, aqui, fechamos. Número 6. Um ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. Basta ver que 66 dividido por 4... Espera aí. 66 dividido por 4 é 16,5. Portanto, 366 não é múltiplo de 4. Vamos continuar aqui, que talvez tenha alguma informação a mais, tá bom? O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. O ano de 2020 foi o último bissexto. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos. São aqueles que também são múltiplos de 100
e são múltiplos de 400. O ano 1900 foi o último caso especial. A soma dos algarismos do próximo ano, que será um caso especial, é... Pessoal, então vamos interpretar essa questão direitinho aqui. Todo ano bissexto aqui está falando, tem 366 dias. E sempre vai ser múltiplo de 4. Então, no caso que a gente teve aqui, 2020 foi o último ano bissexto que a gente teve. 2020 é múltiplo de 4. Para ser múltiplo de 4, o que a gente tem que ter? O número terminado em 2 zeros, ou os dois últimos algarismos, no caso 20, formar o número divisível por 4. 20 é divisível por 4, porque 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, aqui a gente vê que os anos bissextos, eles são divisíveis por 4. Porém, existem alguns casos especiais que, apesar de ser múltiplos de 4, não são anos bissextos. E aí, esses casos são aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. No caso, 1900 é múltiplo de 100 e não é múltiplo de 400. Se eu fizer 1900 dividido por 400, eu não tenho a divisão exata. Esse 1900 foi o último caso especial que a gente teve. A soma dos algarismos do próximo ano, que será um caso especial, é... Aí, qual seria o próximo ano que seria um caso especial? Bom, pessoal, 2020 aqui é 1. Agora, olha só, para ser um caso especial, então tem que ser múltiplo de 100. Então, eu já vou lá para 2100. 2100 é múltiplo de 400. Quando eu faço 2100 dividido por 400, eu tenho 5,25. Então, 2100 é múltiplo de 100 e não é múltiplo de 400. Tem tudo para ser um caso especial. Ele é múltiplo de 4. 2100 dividido por 4 vai dar 525. Então, 2100 é divisível por 4, é múltiplo de 100 e não é múltiplo de 400. Logo, ele seria um caso especial. E a soma dos seus algarismos dá 2 mais 1, 3. Professor, e se eu continuasse aqui nos próximos múltiplos de 100? 2200 seria ano bissexto? Vamos fazer aqui, ó. Ele é múltiplo de 100. É múltiplo de 400? Não, porque quando eu faço divisão disso aqui por 400, não dá um valor exato. Próximo ano, múltiplo de 100, 2300. É múltiplo de 100, mas não é múltiplo de 400, então não é ano bissexto. Próximo, 2400. 2400 é múltiplo de 100 e também é múltiplo de 400. E também é múltiplo de 4, todos esses são múltiplos de 4. 2400, então ele é múltiplo de 400. Então ele não vai ser um caso especial, ele vai ser bissexto, tudo bem? Então aqui o próximo mesmo é o 2100. Se eu pedisse o próximo, depois seria o 2200. Se eu pedisse o próximo, seria 2300. 2400, não. 2500, sim. 2600, sim. 2700, sim. 2800, não. Tudo bem, pessoal? Então aqui quando a gente soma, está perguntando aqui, ó, a soma dos algarismos do próximo ano bissexto, que será um caso especial, é o 3, né? 2 mais 1 mais 0 mais 0. Pessoal, vamos lá agora para o número 7. Para verificar se o número é primo, devemos dividi-lo pela sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, até chegar a um quociente menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos afirmar que o número é primo. Verifique se os números 89, 91 e 271 são primos ou compostos. Pessoal, para eu saber se esses números são primos ou compostos, eu tenho que fatorar eles, né? Para eles serem primos, eles só podem ser divisíveis por
por 1 e por eles mesmos. Então, no caso aqui, eu teria que ter 89. Mas para fazer isso, a gente vai primeiro tentar. Ele é divisível por 2? Não. É por 3? Não. 8 mais 9, 17. 17 não é um número divisível por 3. É por 4? Não. É por 5? Também não. Por 7. 89 dividido por 7? Também não. 89 dividido por 11? Também não. 89 dividido por 13? Também não. 89 dividido por 17? Não. 89 dividido por 19? Não. 89 dividido por 23? Também não. 89 dividido por... Pessoal, eu peguei uma tabelinha aqui só para ajudar. Ó. 89, se eu dividir por 29, ele não vai dar um múltiplo. Se eu dividir por 31, não vai dar uma divisão exata. Se eu dividir por 37, também não vai dar uma divisão exata. Se eu dividir por 41, também não dá uma divisão exata. Por 43, não dá uma divisão exata. E a partir daí, ó, 47 vezes 2 vai dar 94, que já vai dar valores múltiplos de 47 maiores que 89. Então, 89 é um número primo e, de fato, aqui está entre os números primos que a gente tem. Então, vamos lá para a nossa resposta da número 7. Verifique se os números 89, 91 e 71 são primos. 89 é primo. Então, vou colocar aqui. 89 é primo. O 91, pessoal, eu preciso olhar também da mesma forma. O 91 tem que ter algum número aqui, ó. Se eu dividir 91 por 2, não é divisível, eu sei que não. Por 3 também eu sei que não, por 5 não. Mas 91 é divisível por 7, quando eu faço 91 dividido por 7, dá 13. Logo, 91 não é primo. E 271? A mesma coisa, pessoal. Primeiro eu vou dividir 271 por 2. Não dá. Por 3. 7 mais 1, 8. 9, 10. Não é por 3. Por 5 também não. É por 7. 271 dividido por 7 não dá divisão exata. É por 11. 271 dividido por 11 não dá divisão exata. 271 dividido por 13 não dá divisão exata. Dividido por 19 não dá divisão exata. Por 23 também não. Por 29 também não. 271 dividido por 31 também não dá divisão exata. E aí é só ir dividindo sucessivamente. E aí, pessoal, fiz até o 93 e não encontrei nada. De fato, se ele fosse múltiplo de algum desses números aqui, ele seria 3 vezes algum desses números maiores, né? E aí ele seria divisível por 3 também. Mas como não é, então não temos aqui nenhum valor. Então 271 é um número primo. Tudo bem, pessoal? Então, para saber, é só pegar o 271, pegar o valor e dividir por números primos, os primeiros, os números primos até os maiores. E aí vocês vão conseguir verificar. Escreva a fatoração completa dos números a seguir. Então, aqui a gente tem A, B, C, D, a gente tem muitas letras aqui. Como que a gente faz a fatoração completa? 48
é divisível por 2, então 48 dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui, a fatoração completa desse número vai ser 2 à quarta vezes 3. E assim sucessivamente. Vocês vão fazer com 60, com 72. Como são muitos valores, eu não vou colocar todas as resoluções aqui, tá bom? Senão a aula vai ficar muito grande, mas o jeito de fazer é o mesmo, eu coloco o resultado no gabarito para vocês. Augusto, Mari e Silvio são 3 irmãos cujas idades são números primos. Então, a gente tem 3 irmãos aqui cujas idades são números primos. Sabendo-se que o produto das 3 idades é 195, pode-se afirmar que a soma das idades desses 3 irmãos será igual a... Então, eu tenho 3 números primos que somados dão 195. Aliás, que multiplicados dão 195. Eu tenho A vezes B vezes C igual a 195. E aí, pessoal, eu quero saber a soma das idades desses 3 irmãos. Vamos lá. Primeiro, vamos fatorar o 195. 195, então, ele vai ter que ser fatorado em 3 números primos. O primeiro aqui vai ser o número 5, né? Por 2 não é, por 3 não, por 3 é. O primeiro número aqui vai ser o número 3. 195 dividido por 3 vai ser igual a 65. 65 ainda é divisível por 3? Não. Qual seria o próximo número primo? Seria o 5. 65 dividido por 5 dá 13. E aí o próximo é o número 13, que vai dar 1. Então, 195 é igual a 3 vezes 5 vezes 13. Tudo bem? E aí essa soma vai ser quanto? 3 mais 5 mais 13. 3 mais 5, 8. 8 mais 13, 21. Então, essa soma vai ser igual a 21. A alternativa é a letra E. Tudo bem? Então, terminamos aqui os exercícios que foram propostos na aula 1. Na aula 3, a gente vai estudar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.